Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador José Wellington fará a leitura do Santo Evangelho. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Honra, glória, poder, louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vos tendes compaixão dos nossos erros. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 7 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro. Ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Jesus falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que proceda à chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Vereador João Marcos vai atrasar o secretário um pouco, mas ele vai estar presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo Reis Silva, presente. Vereadora Shirley Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sobre a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, declaro aberta a 9ª sessão ordinária, nesse dia 3 de abril de 2023. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da 8ª sessão ordinária, realizada em 27 de março de 2023. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 8ª sessão ordinária.
Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Como eu havia anunciado, já está presente o vereador cooperador João Marques. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2023. Autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador Wilde West Oliveira, que institui a homenagem ao Dia das Mães na Câmara Municipal de Piuí, da outras providências. Ofício Contabilidade número 29/2023. Autoria do contador Patrick José da Silva, da chefe administrativo financeiro Valdete Aparecida Oliveira Leite, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, SAI Piuí, os quais informaram que no mês de janeiro de 2023 não ocorreu nenhum processo licitatório. E-mail de autoria da Assessoria Jurídica do Poder Executivo de Piuí, advogada Lorena Silveira Camargos, a qual encaminhou a lei número 2678 de 2023, que dispõe sobre a revogação de artigos da lei número 2333 de 2018, revoga a lei número 2356 de 2018, inclui e altera dispositivo da lei número 1951 de 2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício Diretoria 37 de 2023, autoria do senhor Eduardo de Assis, diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, em resposta ao ofício número 96 de 2023, inteirado pelo ofício número 125 de 2023, os quais encaminharam a denúncia número 003 de 2023, procedimento número 004 de 2023, serviço de auditoria online da Câmara Municipal de Piuí, referente aos aposentados da autarquia. Ofício número 165 de 2023, de autoria do presidente Wilde West Oliveira, encaminhando ao senhor Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, no qual encaminhou a proposição de lei número 016, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Ofício número 176/2023, de autoria do presidente Wilde West Oliveira, encaminhando ao senhor Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, no qual encaminhou a proposição de lei número 017/2023, de 28 de março de 2023, que dispõe sobre a revogação de artigos da lei número 2333 de 2018, revoga a lei número 2356 de 2018, inclui e altera dispositivo da lei número 1951 de 2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício número 177 de 2023, de autoria do presidente Wilde West Oliveira, encaminhando ao senhor Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, no qual encaminhou a proposição de lei número 018 de 2023, de 28 de março de 2023, que dispõe sobre aumento do duodécimo a ser transferido ao Poder Legislativo no exercício de 2023, para atender às despesas da Câmara Municipal e da outras providências. Ofício número 178 de 2023, de autoria do presidente Wilde West Oliveira, encaminhando ao senhor Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, no qual encaminhou a proposição de lei complementar número 005/2023,
de 28 de março de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 69 de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, Minas Gerais, sua reestruturação e a competência de seus órgãos, e sobre a reestruturação do plano de carreiras, de cargos e vencimento de servidores da autarquia e da outras providências, visando o acréscimo de vagas no cargo de operador de máquinas e da outras providências. Tal de convocação para a 9ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, assessoria jurídica da Câmara e ao público presente nessa casa. Senhor presidente, na reunião passada tinha sido feito o convite aos fiscais da prefeitura para estar vindo aqui para a gente estar conversando com eles, sabendo as dificuldades que eles vêm enfrentando agora, principalmente nesse período de dengue, né? Onde não foi possível o comparecimento dos mesmos. Vou fazer o pedido agora, uma convocação, para estar vindo aqui o senhor Magno de Paula, né? E os 2 fiscais, né, que foram convidados, como não vieram convite, a gente faz a convocação, né, vereadora Shirley? Até o Boi comentou, não estava presente, e vamos dar entrada e fazer o pedido de convocação para as próximas reuniões. Ele está vindo aqui. Muito obrigado. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente. Senhor presidente, carnaval desse ano, eu estive na cidade de Pimenta e, por um acaso, né, eu estive num galpão onde a equipe da cultura, do turismo lá, estava guardando as fantasias e, por um acaso, eu vi uns containers lá. Aí eu perguntei ao Paulo como que funcionava aqueles containers. Fabinho, nós compramos pela secretaria, né? Mas o Giovanni comprou pela prefeitura. E me deu essa ideia, eu queria que o Eduardo colocasse na tela para mim. Nós vamos estar fazendo a indicação aqui. Eu achei super interessante esses containers. Nós vamos fazer uma indicação, a número 097/2023, né? Solicitamos, né, a aquisição de contêineres de lixo para serem instalados nos bairros de Piuí. Não é essa não. É as fotos. Todo dia. Como toma Dudu, uma água dessa? Eduardo, as fotos. As 2 fotos. Isso. Esse container aí, o que ele facilita? Na questão, a gente fica observando aqui em Piuí, né? Os garis aqui, eles juntam nas esquinas, os cachorros vêm, rasgam as sacolas de lixo. Eu acho assim que seria interessante não só, né, e colocar em pontos estratégicos para a coleta e também para evitar esse esparramo de lixo para a cidade inteira, né? Lá na cidade de Pimenta, nas avenidas que eu passei lá, eu fui observando em quase cada esquina tinha um container desse. Então a pessoa, em vez de colocar ele, às vezes na lixeira dele mesmo, ele já coloca, até facilita, né? Leva no container, coloca lá dentro e lá fecha. Então um mau cheiro você não tem, né? E o risco, né, de esparramar, os cachorros rasgarem, a água levar embora, porque às vezes põe num canto na rua, né? A chuva cai, leva tudo embora, vai entupir as bueiras, né? Sem contar a poluição que está fazendo. E existe o equipamento que se instala no caminhão. Lá eles não têm ainda, né? Que ele tem um gancho que até facilitaria e acho que iria andar até mais rápido a coleta de lixo na cidade. Se o prefeito fizesse um estudo técnico disso aí, pudesse olhar para a gente, né? Tá aí o João Marcos assinou, o Reinaldo, o Carlinhos, essa indicação, então fica aí a apreciação do Dr. Paulo, que eu acho que para a cidade vai ser um grande ganho, né? No mais é só, senhor presidente. Obrigado.
Vereadora Shirlelane Gonçalves Faria. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual quero cumprimentar os demais colegas de bancada. Cumprimento também a imprensa, escrita e falada, que sempre nos acompanha, bem como os servidores da casa. Primeiramente, eu quero estar fazendo a minha manifestação verbal sobre algumas informações que solicitei ao município, ao prefeito, e concluo desta forma. Por meio do requerimento 024/2023, solicitei ao chefe do Poder Executivo Municipal que informasse quais foram os critérios técnicos e legais utilizados para deliberar sobre o atendimento educacional especializado aos alunos matriculados na rede de educação do município de Piuí. Através do ofício número 24/2023, foi informado que o critério utilizado pelo município para o exercício de 2023 será a análise individual de cada aluno, para a qual foi nomeada uma comissão especial composta por servidores das áreas de psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, psicopedagogia, fisioterapia, supervisão e regência. Informou ainda que, tão logo seja concluído o trabalho da comissão, o município terá respaldo para definir as contratações necessárias para o atendimento dos alunos, observando o disposto na legislação vigente. Diante das informações recebidas, esta vereadora conclui pela satisfatoriedade das informações prestadas. Também quero falar com os senhores. Eu fui procurada por vários servidores públicos que me questionaram em relação ao restabelecimento da contagem de tempo de serviço do período que foi suspenso pela Lei Complementar 173 de 2020, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2022, tendo em vista a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 22 de março. Enfim, diante da falta de informação de qual posicionamento o município irá tomar frente a esta decisão, eu quero dizer aos senhores que eu estarei elaborando um requerimento ainda nesta semana, solicitando as devidas informações ao Poder Executivo Municipal. Ou seja, se é apenas uma PL, né, um projeto de lei, ou se isso já foi julgado, se já é uma lei que deve ser cumprida também pelos municípios. Então, precisamos dessas informações para estar levando aos servidores e também lutando pelos seus direitos. Senhores, o assunto que trago aqui, ele é tão chato, mas não tem como a gente fugir dele. Tudo aquilo que diz respeito ao ambiente, ao meio ambiente, é muito sensível a mim. E nós estamos vendo aí o caminhar das carruagens sobre essa mineradora, ali no Vale do Ribeirão das Araras, Cachoeira da Belinha e tantos outros lugares lindos que temos aqui. Ocorre que estamos sem saber de fato em que pé que essa situação está. Porque tudo que temos, eu não sei os senhores, está mais por falácias ou por deduções. Uns dizem que os laudos estão prontos, outros dizem que isso aí já é praticamente uma certeza que vai acontecer, algo que para mim é horrível. E tem um grupo no WhatsApp, creio que os senhores estão, que chama Todos pelo Vale do Araras e Belinha. E neste grupo, eles estão convidando as pessoas... Oi? Eles estão convidando as pessoas, e eu quero ler o convite, e gostaria de perguntar ao senhor presidente se é possível a gente estar colocando esse mesmo convite na nossa página da Câmara de uma forma oficial, estendendo às pessoas que quisessem assinar. Eu não sei se juridicamente isso é possível, por isso que eu estou perguntando. O texto é o seguinte: gostaríamos de convidar você a assinar o abaixo assinado para proibir a retomada da mineração na região do Alto Araras, Belinha e Andaime. A mineração pode trazer consequências negativas para o meio ambiente e principalmente para a nossa saúde. Por isso, é importante que a população se una
para lutar contra a retomada da mineração nessas regiões. Assine acessando o link abaixo. Então, eu vou disponibilizar, creio que os senhores têm também, e se for possível, vamos nos engajar a essa luta. Senhores, quantas cidades que nós já vimos que tem uma mineradora, a cidade se torna suja, poluída, aquela cidade amarelada, a poeira, ela fica no ar, ela não sai totalmente. As doenças respiratórias ficam cada vez pior. O índice de pessoas que desenvolvem câncer é muito grande. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa cidade. Pode falar para mim que vai gerar emprego, tudo bem, mas até onde a geração de emprego, ela é mais importante do que a própria saúde e a defesa do nosso meio ambiente. Às vezes nós reclamamos da falta da água, às vezes nós reclamamos de uma chuva grossa que vem, derruba, e ficamos aí a cidade alguns dias até. Agora imagina se nas nossas águas ficar correndo aquela água barrosa constantemente, água com não sabemos quais minerais, cromo ou outros assim por diante. Isso é muito sério. E nós podemos sim tomar as rédeas da nossa cidade, independente de quem quer que seja que esteja iniciando ou dando as coordenadas. Vamos unir a nossa cidade e não deixar isso acontecer. Promova outras formas de geração de emprego à nossa cidade, mas não geração de empregos que vai levar também a saúde da nossa população para o buraco. Vai levar também o meio ambiente tão lindo que temos, as belezas naturais tão lindas que temos, sendo destruída. Eu sei que a lei federal, ela diz que o subsolo é federal, mas eu pergunto, como mexer no subsolo se não mexer no próprio solo? E para concluir, eu tenho certeza que essa preocupação é de todos, porque quem vai querer ver a nossa cidade sendo destruída? Obrigada a todos. Eu peço ao secretário que faça chamar os vereadores aqui no grande expediente. Eu já no grande expediente, eu quero então, só os comentários, Shirley. Na verdade, você está pedindo algo preventivo, né? Para que não venha acontecer algo que está sendo discutido, mas a gente não sabe se vai acontecer de verdade ou não. Mas, de qualquer maneira, o seu pedido, a gente consulta aí, né, Joselito, sobre a possibilidade, né, de colocar. Aí você depois pode até dar informação para a gente. E a observação do Tulinho, que o Tulinho falou sobre os containers, ótimo, parabéns, Tulinho. Realmente é o seguinte, nós temos essa preocupação com o lixo que nós temos. Mas tem que dar oportunidade à população também ter onde jogar. O que acontece aqui em Piuí? Se você tem qualquer tipo de lixo, você não tem onde jogar. O cara espera um pouquinho ali, joga no lugar mais próximo, aí vem o varredor para varrer. O cara joga, o cara varre. Aí fica uma coisa assim que, né? E já está havendo um trabalho aí, inclusive esse descarte de lixo que estão fazendo fora da cidade, até comandado aí por você mesmo, Tulinho, Carlinho, o vereador João Marcos, que eu estou achando que já está havendo efeito, né? Então, eu acho que devagar a gente vai conseguindo superar, porque, na verdade, essa campanha que se faz para o meio ambiente, ela é mundial. Está todo mundo engajado nisso e realmente tem que se fazer. Mas segue, por favor, secretário. Vereadora Shirley Gonçalves Faria. Dando continuidade, gostaria de falar sobre algumas das minhas indicações. Eu estou com a indicação de número 100, de 2023, que gostaria de estar falando sobre ela com os senhores. Essa indicação, ela já foi feita, não nesse sentido, mas vamos trocar apenas as palavras e os sinônimos, basicamente a mesma coisa, por todos nós e pela Câmara passada. Trata-se daquela rua lá no bairro Lagoa de Trás, quando chove, adentra as casas e vira o que nós já sabemos.
Algo tem que ser feito de concreto. Hoje eu fui procurada por uma moradora que me informou que os bueiros estão entupidos e que ela mesma já solicitou que fosse feita a limpeza, e porém ainda não. E com as chuvas, bueiros entupidos, os bueiros já não são o suficiente, né? As manilhas são pequenas, estreitas, agora entupido, a água vem para as casas mesmo. Segundo ela me contou, tem até alguns vídeos, a água, gente, está dentro da casa da pessoa, olha lá que situação mais triste. Essa chuva que teve esses dias. Então, tem que ser feito algo. Até quando nós vamos viver com isso? Os moradores já disseram que já procurou a prefeitura, já procurou todos os vereadores e que ninguém faz nada. Não é bem assim. Nós sempre estamos cobrando. João Marcos já cobrou, o Fábio cobrou, o Gilvan, o Zé Wellington, Boi, o Wilde, todos nós já cobramos. Eu creio que nós já fizemos até um ofício, uma indicação onde todos nós assinamos. Mas algo tem que ser feito. Não tem como a gente simplesmente fechar os olhos. Todo ano isso acontece. E os bueiros daquela forma. Então, a primeira coisa, ali é prioridade. Esses bueiros não podem continuar dessa forma. Tem que ser aberto mesmo, retirar tudo quanto é tipo de entulho ali. E estudar um meio para estar resolvendo isso. Eu não sei se seria possível, até gostaria que o jurídico da nossa casa conferisse se é possível também com aquele recurso do SAAI, se também é possível, está fazendo a mesma coisa que está sendo feito na Severo Veloso, abrir aquilo ali, as canaletas, colocar manilhas grandes, enfim. Pessoas que entendem do assunto, fazer de uma forma que aquilo resolva e acaba com essa novela. Você imagina, todo ano é a mesma coisa. Chega um certo ponto que não é só nós que ficamos desacreditados, é a nossa cidade. Todo mundo que mora ali sabe que um determinado tempo no ano as coisas vão estragar, porque a água vai entrar. Agora, gente, quando a água entra, a água estiver limpa, tudo bem. O problema é que junto com a água entra dejetos de animais, outras sujeiras, e com isso muita doença. Então, eu trago esse assunto a essa casa, mais uma vez, solicitando providências, não vou falar que é urgente, não, para ontem, para que amenize essa situação. Bom, outro ofício que trago, outra indicação é a 098 de 2023. Aqui eu estou solicitando que seja realizada as devidas notificações aos proprietários dos lotes sujos, localizado na rua Ludovico Rocha, próximo à rua Clóvis Couto. Senhores, esse caso aqui está muito complicado. Eu não sei se esse caso seria somente o setor da administração ou se deveríamos, inclusive, solicitar a intervenção da Polícia Militar. Ali é onde tinha um campinho, antigamente falava um campinho, próximo ao Parque de Exposição. E eu moro na rua de cima, na Simeão Goulart. Então, eu estou falando para vocês com propriedade. Ocorre que ali, eles estão fazendo uns puxadinhos, que a gente não sabe de quem que é, e diariamente tem queima de material. E é um material com um odor muito forte. E aquela fuligem, ela sobe para as casas. E aquilo está ficando perigoso. Além do mais, o que facilita esse tipo de, vou pensar, esse tipo de vida, né? O mato está imenso. Aquela situação, ela vem sendo uma promessa de campanha, vem prefeito, sai prefeito, vem prefeito, sai prefeito, para resolver aquilo. Porque há uma rua ali, há um terreno numa disputa entre herdeiros, que é da Casa Goulart, que não termina. Mas tem que ter um poder acima disso. Porque ocorre que não faz a rua, ninguém termina com isso e fica aquela coisa abandonada. E abandonada, gente, onde tem um muro paralelo que esconde. Ali já foi local de esconderijo de objetos de furto. Ali já foi local de esconderijo de entorpecentes, drogas pesadas. Está sendo queimado fio ali,
Então, ali eu acho que não é somente a fiscalização da administração, não. O setor fiscal. Eu gostaria de solicitar a todos vocês, se for o caso, fazermos outra indicação, outro ofício, solicitar também a fiscalização ou investigação da Polícia Militar, porque não sabemos de fato o que está sendo queimado. E essas queimas não é assim de 15 em 15 dias, não. É no mínimo uma vez por semana está acontecendo. A fumaça é uma fumaça enegrecida muito grande e um odor muito forte. Neste caso, trago a apreciação dos senhores, buscando ajuda para que possamos resolver essa situação da melhor forma possível, usando as forças que tivermos, inclusive buscando auxílio também do Poder Judiciário. Na indicação 099 de 2023, eu estou solicitando que seja substituída as lâmpadas queimadas no poste de energia elétrica localizada na rua Deodolina Maria de Melo, bairro Santa Clara. O pessoal que mora ali, eles até entraram em contato pelo número fornecido, mas ocorre que isso aqui se estende já para quase um mês. E eles estão naquela completa escuridão. Gostaria muito de que essa indicação fosse atendida. E, por fim, senhores, eu quero comentar sobre o curso que fiz em Belo Horizonte com a professora Mônica. Eu fiquei encantada também com o professor Pedro, que é um advogado da TCU, Tribunal de Contas da União, e as propostas que nos foram passadas, eu gostaria depois até de compartilhar com os senhores. O título era Imersão à Modernização das Câmaras Municipais. Não é simplesmente modernização, assim, é muito mais do que isso, é muito mais amplo, é muito mais forte. Inclusive, a proposta da impressão verde, o que é isso? Tudo online, nada no papel, para que não haja destruição. Além disso, uma proposta muito interessante, eu já estou estudando e quero trazer a essa casa, é a instalação de uma Procuradoria da Mulher, com parceria do próprio Ministério Público. É possível e já foi realizado em algumas cidades. Também trazer a Escola do Legislativo com cursos gratuitos para a população, cursos profissionalizantes, buscando também parceria. Essas e outras propostas do curso, eu fiz questão de anotar tudo atentamente, registrar, pegar contatos para que possamos estar buscando mais. E gostaria depois de compartilhar com os senhores, assim como eu compartilhei do último curso de oratória com o João Marcos, que inclusive ainda não me entregou minha apostila. Gostaria então de trazer para os senhores, o curso foi excelente e é importante que saiamos dessas cadeiras e vamos atrás, porque às vezes nós não percebemos que estamos mergulhando na inércia. E eu parabenizo aos senhores que sempre estão indo a Brasília, aos gabinetes, estão buscando não somente conhecimentos, mas ferramentas que possa trazer uma assistência melhor à nossa cidade. Obrigada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Só para complementar aqui a minha fala, não ia dar tempo no primeiro pequeno expediente. Senhor presidente, esse final de semana passada, foi na sexta, no sábado, se não me engano, eu recebi mais uma reclamação sobre a questão da água. Eu queria que o Eduardo passasse o primeiro vídeo, né, sobre a sujeira da água novamente. A gente... Olha aqui, Fabinho, ó, meu filtro entupiu. Eu fui desentupir ele. Ó a água que tá saindo, ó. Isso é no filtro, hein? Ó, vê se tem condição um negócio desse. A água do filtro, ele entope. Ó aqui, ó. Vou pôr aqui pra você ver, ó. Um negócio desse, ó. Isso aqui é todo dia. Como toma uma água dessa? Se eu não desentupir, aqui em casa nós não bebe. Eu comprei outro filtro essa semana para mim, um pouquinho na torneira. Isso é a água da caixa.
Aí ele vem me falar que aqui em Piuí os pedreiros me faz as casas sem encanar a água da caixa. Por isso que vem a água suja. Isso é água da caixa. Isso aqui é um nojo. Isso aqui, ó. Quem faz comida ou bebe uma água dessa, você tá doido. Nunca na minha vida. Esse bairro aí, né, aqui em cima, perto da Nova Esperança. E na Nova Esperança. Eu queria que colocasse o segundo vídeo. Inclusive esse vídeo aí foi até esparramado aí, né? Bom dia. Vou lavar o filtro. Já é a segunda vez essa semana que eu lavo o filtro. Presta atenção nesse vídeo pra vocês verem. O filtro, na verdade, é a vela, né? Por um acaso eu Pelo resolvi... jeito a reclamação não é só a Morada do Sol, não. Isso aqui já é a segunda vez que lavo esse filtro. Eu tô lavando para não poder ver. Quer dizer, a reclamação tá geral. Eu acho que tem que tomar a providência o mais rápido possível, porque o pessoal tá bebendo é barro mesmo. Olha aqui. Isso aí, tirando aqui só para tirar a prova para vocês. Eu assustei muito, né? porque acho que os moradores... Na semana passada, sábado, fez uma semana que eu lavei essa vela, porque a minha irmã estava em Belo Horizonte, eu por um acaso, a minha mãe não estava também, e eu resolvi colocar água no filtro. Só que antes de colocar, eu resolvi lavar. Tava desse jeito para piorar um pouquinho. Eu não sabia que dia que a minha irmã tinha lavado. Aí, no sábado passado, eu fui colocar água no filtro, porque a minha mãe estava fazendo almoço, eu falei, vou colocar água no filtro. Vou tirar essas velas para lavar de novo. Aí eu assustei, porque uma semana de água, o dia que a minha irmã está aqui, ela consome muita água. Então o filtro assim, filtra muita água. Até falaram, né, que o filtro, que é dor de cotovelo, mas não é, isso não é dor de cotovelo, isso aí tá vendo aí que tá vindo água suja. Essa água vem direto da rua, e no meu bairro, na semana passada, não houve intermitência, não mexeram no encanamento lá. Então essa água está vindo. A gente sabe, a gente esteve na semana atrasada, né, Carlinho? Estava eu, Carlinho, João Marcos, lá na ETA, no tratamento de água. E a gente até, assim, fica satisfeito, porque essas andanças e cobranças dos vereadores, elas surtem efeito. Às vezes não, mas surte. Porque no ano atrasado, que nós tivemos com o Eduardo, lá na sala dele, você lembra quando a gente estava... intervindo na questão daquela bomba do Marzinho para fazer a captação da água. Quando nós conseguimos a bomba, acertou tudo para poder instalar a bomba, a gente sentado na mesa com ele, ainda falei com ele, eu falei, Eduardo, hoje nós estamos resolvendo a captação do Rio Piuí, certo? Hoje a bomba está sendo instalada, vai servir a água, vai abastecer o reservatório. Mas a minha preocupação é a execução daquele plano diretor, certo? Porque senão vai faltar água na cidade com água no reservatório. Por quê? Lá tem 5 motores, eu falei isso aqui, acho que no início do ano retrasado. Lá existe 5 motores, 5 motobombas que funcionam 24 horas. Elas não aguentam. Tinha que fazer uma cabine de energia que está sendo feita agora. Quer dizer, nós estivemos cobrando isso no ano atrasado, né? E nós estivemos lá na semana retrasada, aonde a cabine está sendo feita. O que acontece? Vai trocar os motores, vai trocar as bombas, vai abastecer aquele reservatório lá de cima, que é onde vai acabar aquele problema do Pérola Negra, que é, né, o Eduardo esteve aqui, até explicou aquele dia. Então a gente, assim, fica satisfeito com essas visitas, né, Carlinhos? As andanças, essas cobranças têm surtido efeito, né? E com essa lavada minha do filtro, eu recebi uma informação ontem de manhã, que dia 16 de março foi a abertura da tomada de preço para a reforma da estação de tratamento de água. A empresa vencedora já está organizando para dar início. Eu fico feliz, porque o tratamento de água, né, Carlinhos? A gente teve lá os tanques de decantação, ou se você olhar lá, você fica meio assustado. São coisas que têm que ser feitas urgente. Nós conversamos com o funcionário explicou para a gente, né, o que tinha que fazer, tem muita coisa para fazer, e o porquê de não fazer mais rápido. Quer dizer, já tem 2 anos e 3 meses nós estamos no mandato, né? A gente fica preocupado, mas agora sim, parece que vai acontecer. Por favor, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Com relação à água, eu até sugeria, né, a casa aqui, trocar de ideia com o
tempo aqui com todos os colegas, a gente vê a possibilidade, quem sabe até de uma audiência pública, convidar pessoas técnicas, né, dentro dessa área, né, sabemos que o SAI é uma equipe habilitada, tem feito alguns esforços, né, sabemos da competência de boa parte dos funcionários, mas a gente está sempre sendo cobrado na rua a questão da água, né, as velas sujas, a água com essa cor turva de vez em quando. Outra hora eles criticam até uma dosagem excessiva de cloro. Isso é o que as pessoas passam para a gente, né? Nós já tivemos lá na ETA e fomos muito bem recebidos, como o Fabinho acabou de explicar aqui, não tem dúvida disso, mas a questão técnica tem que ser medida, né, com alguém da área que conhece também, não só com o SAI. Quem sabe a gente pegar algumas amostras dessas águas, mandar para outros lugares para fazer exame, convocar, igual eu já disse, quem sabe uma possibilidade mais rápida, uma audiência, e convidar pessoas que têm conhecimento dessa área para participar conosco, participar com o SAI, e trazer também o povo para participar, para a gente ter uma noção do que pode ser feito para resolver o problema e diminuir um pouco dessa crítica, né, que nós temos em Piuí. Porque, afinal de contas, a água é uma coisa muito importante, né? E não só na questão de saúde, quanto na representação, as empresas que querem vir para cá, uma pessoa que quer mudar para Piuí. Então a gente fica aqui fazendo essa crítica da água aqui e parece assim meio sem solução. Às vezes, quando a gente encontra com alguém de SAI, principalmente com o diretor, com o Eduardo, ele está sempre tentando nos convencer que não há problema nenhum. Isso aí o tempo vai colocar no lugar. Inclusive, esse trabalho que está sendo licitado lá, que é os filtros, né? Logo, logo, com certeza, colocando esses filtros, ela vai melhorar um pouco essa limpeza, né? Então, eu sugiro essa ideia, que se não solucionar, a gente criar, quem sabe, uma audiência pública com essa finalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Fabinho, pela intervenção. Por nada. Então, a gente acha o seguinte, essa tomada de preço, essa execução, até me falou que provavelmente em meados de setembro. Eu creio que até setembro nós ainda vai sofrer um pouquinho com essa água suja, né? Mas eu creio que se houver uma execução, né, não ficar, como se diz, já tem quanto tempo que já era para ter feito, inclusive o Carlinhos falou dos filtros, nós conversando lá com o funcionário, esses filtros é da época do Dr. Zé Garcia, já estão vencidos já há muito tempo, já era para ser trocado, né? Então, assim, a gente tinha que ver com mais rapidez essa questão, porque a questão que sempre bate em cima de a gente é a falta d'água, a água suja e a água sem pressão no bairro, como, né, o boi ainda morou lá, você tinha diversas vezes reclamações em relação a essa pressão. Então, a hora que concluir essa cabine de energia, trocar os motores, as bombas, né, e fizer o serviço nos tanques de decantação, trocar os filtros, eu creio que vai melhorar, né, uma boa parte. Então, a gente fica aí, ó, só um exemplo, né, do que eu assustei demais da conta, porque em uma semana juntou aquele barro. Eu ontem, no sábado à noite, eu fui sair, eles não me perguntaram se eu estava mexendo com colaria, se eu ia fazer tijolo com barro daquele jeito. Eu servi de chacota para os outros na rua ainda, né? Então fica difícil. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas, ao público que nos assiste, ao público presente, aos servidores e assessores dessa casa, né? Ao amigo Rodrigo, né, que veio a essa casa essa noite trazer uma questão muito importante, do qual ele repassará aos senhores daqui a alguns instantes. E eu gostaria, né, de iniciar, senhor presidente, primeiramente agradecendo, né, os elogios feitos pelo senhor à nossa equipe em relação à questão ambiental da nossa cidade, né? Realmente estamos bem engajados nessa causa e recebemos muita demanda relacionada a essas questões, cuja qual é uma preocupação não só nossa, mas de todos os parlamentares, de cuidar do meio em que vivemos. Queria aqui apenas pegar um gancho, né, como o Boi fala muitas vezes aqui, na fala da Shirley. A Shirley mencionou aqui, inclusive eu estou no grupo também, né, da mineração, aonde fala ali do Vale do Arara, né, da bacia do Araras, e inclusive eu peguei um pouquinho da reunião do Contur, estava acontecendo ali uma reunião onde estava o Tiago, né, secretário de Cultura, Turismo e Esporte, estava ali também o doutor Davi, que responde pela parte jurídica do município, né, um dos responsáveis também ali pela parte jurídica, estava a imprensa e representantes do turismo da nossa cidade.
Eu pude acompanhar um pouco ali, Shirley, o anseio que eles estavam em relação a essa questão que vem sendo ventilada nos últimos dias, relacionadas à implantação dessa mineração num local, inclusive, que por lei já é determinado como patrimônio ambiental. Eu achei muito importante, Carlinhos, Fabinho, teve uma pessoa que estava no grupo, inclusive fez menção disso. Existe uma lei número 2091 de 2012, inclusive, né, de indicação do vereador daquela época até então, Eduardo Saai, e sancionada pelo prefeito Marcinho Contador, que traz na sua ementa, declara como patrimônio ambiental do município de Piuí a subbacia do Ribeirão Araras e da outras providências. Então existe uma lei hoje dentro do nosso município que traz a região das bacias do Araras como patrimônio ambiental, né? Ou seja, área de preservação e cuidado permanente. E a gente vê que há uma preocupação sim, porque inclusive, Boi, as pessoas que lá estavam nos traziam informações que existem várias documentações, Shirley, que já comprovam ou que teriam sustentabilidade para pelo menos embasar que essas empresas já estão buscando junto ao governo federal liberação de licenças ambientais e inclusive já estariam fazendo ali uma sondagem de campo para assim, com a permissão, acredito eu, porque nós não recebemos nada de oficial nessa casa, nem mesmo o município também declara que não recebeu nada de oficial ainda sobre essa questão, iniciar essas questões da mineração. Você trouxe muito bem durante a sua explanação, isso não é só uma questão ambiental, mas é uma questão de saúde. Isso, de certa forma, traria problemas irreversíveis à qualidade de vida dos seres humanos que aqui residem. E eu acho importante, inclusive na oportunidade lá, eu disse a eles, Fabinho, que mediante a documentação eles poderiam estar requerendo, né, através da assinatura deles, uma audiência pública, mas munidos de documentação e de algo formal, quando eles tiverem a informação concreta em mãos, para que esta casa dê voz a todos esses cidadãos da nossa cidade e possamos tratar o assunto com mais cautela e delicadeza como ele merece ser tratado, uma vez solicitado por eles, munido dessas informações. Então, só para trazer para conhecimento, eu acredito que se realmente existir essa intenção, ela deverá passar por esta casa, porque nada pode ser implementado no município, né, gerando benefícios, prejuízos ou qualquer algo nesse sentido, sem o consentimento e aprovação dessa casa. Então vale nós reforçarmos e inteirarmos muito bem sobre o assunto, para que quando nós estivermos na posição de aprovar ou não atitudes como essa, nós possamos pensar no meio em que vivemos e podemos refrear essas atitudes. Eu sou contra realmente a essa questão, porque traz um dano muito grande ambiental, embora para quem invista traga um certo lucro, mas o que deve ser levado em conta, como a Shirley mesmo disse, é a saúde de toda a nossa população. Parabenizar o nosso prefeito, porque a gente vem acompanhando as reformas que vêm sendo feitas nas escolas, creches e CMEIs do nosso município. Inclusive, eu me lembro, Fabinho, que nós fizemos uma reunião com a Carla, diretora do Josina Alvim, no ano de 2022, bem no inicinho do ano, quando a gente falava com ela sobre as necessidades da escola Josina Alvim. E duas das necessidades pela qual ela nos pontuou foi a pintura da escola e a ampliação da cozinha da escola, que era um espaço bem pequeno, né, Reinaldo? E que não atendia muito bem a finalidade, ficava bem agredido ali, inclusive para os colaboradores que ali trabalham. E a gente vê agora toda essa iniciativa por parte, né, do município, né, do prefeito, do departamento competente, em ampliar essas escolas, ampliar esses espaços. Inclusive o Josina Alvim vem recebendo essas duas benfeitorias recentemente, e a gente vem acompanhando também em outras escolas esse processo. A gente tinha dado prazo, né, inclusive a título de informações para as pessoas que nos procuravam, que essas ampliações seriam feitas no final do ano passado, conforme foi orientado pelo Executivo, pegando ali o período de férias escolar. Mas acredito que deve ter algum tipo de atraso em relação à questão de licitação, algo desse tipo, que possibilitou a obra estar sendo realizada agora, né? E vem sendo aí ampliada, inclusive a Shirley falou muito aqui também, nós reforçamos essa questão da necessidade que hoje é crescente de vagas nas creches e CMEIs,
E com essas ampliações vai possibilitar um número maior de crianças para poderem receber aí as matrículas nas creches no CEMEIS com a ampliação dessas salas. Queria reforçar também uma coisa que tem nos preocupado bastante. Eu vi o Gilvan falando aí sobre a questão da fiscalização e a gente sabe que hoje há uma crescente no número de casos notificados de dengue no nosso município. E nós temos, inclusive, cidades da nossa região aqui que nós temos casos de óbitos notificados por dengue e nós temos notificações também de chikungunya, né? Inclusive, Piuí também já notificou casos de chikungunya. Nós temos uma preocupação porque o inseticida que era usado aí como fumacê, e até algumas pessoas se sentiram meio perturbadas com a aplicação de inúmeras visitas do fumacê o ano passado, ainda não chegou no município para ser utilizado esse ano. Foi falado muito bem aqui que isso é uma competência federal. Nós sabemos muito bem que talvez um pouco tardiamente está sendo feito. Inclusive, acompanhando um pouco das entrevistas, o governador Romeu Zema, durante esta semana passada, numa das suas coletivas, disse que nós estamos um pouco atrasados a nível da disponibilização desse produto pelo governo federal. E aí, quando esse produto chegar, ele não vai ser mais uma medida preventiva. Ele vem no momento que nós estamos apagando o fogo e vai ficar meio complicado, talvez, fazer alguma coisa. Se os números de dengue continuarem crescentes como estão, nós teremos, talvez, a necessidade de se pensar dali a pouco, talvez, uma unidade, né, aquela de campanha, para poder atender casos de dengue, porque a Santa Casa está lotada de pessoas com sintomas de dengue, e os PSFs também estão cheios de pessoas com sintomas de dengue. Bem rapidamente, se nada for feito, só o trabalho que vem sendo feito no município, ele acaba sendo, né, um trabalho bem limitado para poder combater aí a questão da transmissibilidade da dengue. Nós sabemos aí que a taxa de infectação do nosso município ela está bastante elevada. Queria usar aqui também da palavra, eu sei que o Zé Wellington falou aqui, Zé, durante a sessão passada, né, você inclusive demonstrou através de fotos e fez uma indicação no sentido ali da rua Querubino Mourão, Querubino Filho, né, Querubino Mourão Filho, e a Joaquim Beijo. E eu tenho amigos ali que têm comércios próximos ao local, inclusive estive passando por lá hoje. Realmente a situação está bem complicada, né? A gente sabe que há um acúmulo de água ali naquela via, e até informei as pessoas daquele local que você havia feito uma indicação, e até em formato de cordialidade e respeito, apenas reforçando a sua indicação, que você já havia tomado providências nesse sentido. Mas lá realmente está uma situação que precisa de uma intervenção bem rápida. Tomei a liberdade hoje, de uma maneira bem informal, mandar um WhatsApp, né, para o prefeito Dr. Paulo, mandei o vídeo lá da situação da via. O prefeito, inclusive, respondeu que o departamento já estava ciente e que as intervenções necessárias ali seriam realizadas. E pelo que o departamento fala com a gente, tem que ser feito ali uma drenagem pluvial, né, meio que mínima na rua, mas tem que ser feita, inclusive com a instalação de um bueiro para poder fazer o escoamento daquela água que desce. Então é uma intervenção rápida, porque aquela via passa muito carro, Joselito. Durante todo o dia o movimento de veículos ali é muito intenso e é um local, no meu ver, que deveria ser priorizado nesse momento. Dizer também, senhor presidente, que nós somos hoje, eu e o vereador Carlos Leonel, acompanhado da assessora de comunicação, a Lívia. Até foi uma visita, na verdade, para apresentar a assessora de comunicação ao tenente, né, do Corpo de Bombeiro, Tenente Moraes, e a gente esteve ali batendo um papo com ele, né? Militar, né? E a gente, ao conversar com o tenente, ele nos informou de algo muito bacana, vereadores, que vai ser realizado agora no mês de abril. Segundo ele, agora vai ser feito na nossa cidade, no mês de abril, uma operação de alerta promovida pelo Corpo de Bombeiros no mês de abril, presidente, para poder inibir as queimadas na nossa cidade. Segundo ele, o Corpo de Bombeiro, com uma equipe, com uma comitiva, vai visitar a maioria dos lotes vagos da nossa cidade e eles vão identificar os locais de maior sujidade. Identificado esse lote, eles vão passar a relação desses lotes
para o município tomar as devidas providências através do setor de fiscalização. Achei muito importante, Fabinho, essa parceria, essa atuação deles, que o grande problema que a gente tem aí, vilão das queimadas, realmente são os lotes mais sujos que acumulam a vegetação e acabam propiciando aí o fogo. E como eu disse, o fogo aqui na nossa cidade, a Shirley falou que vive com isso lá perto da casa dela de queimadas, né? Só quem vive perto disso sabe o que é o prejuízo disso para a saúde. Então é muito ruim mesmo, precisa ser dada uma atenção, precisa ser intervido de uma maneira mais efetiva. E por fim, senhor presidente, eu queria apenas deixar aqui, né, um pedido, usando as forças dessa casa, para que seja esboçado por parte, né, do governo federal e também do Ministério da Saúde um posicionamento em relação à questão do pagamento do piso da enfermagem. Está travado já há algum tempo, inclusive quando esse atual governo tomou posse, ele se comprometeu em editar uma medida provisória que garantiria o pagamento dos profissionais de enfermagem, e agora nós temos acompanhado recentemente inúmeras entrevistas nesse sentido, de que ainda não há algo muito propício e concreto para que seja feito o pagamento desse piso. Todas as horas, Carlinhos, se fala que existe fonte, outras horas que não existe essa fonte, e nós estamos num ambiente de incerteza. Porque, para falar a verdade, com um tom até de desabafo aqui nessa casa, o salário dos parlamentares do alto escalão não param de subir. Inclusive, estão votando aumentos consecutivamente. A gente vê aí aumentos absurdos no judiciário, aumentos absurdos no legislativo, inclusive em algumas pastas a gente vê um aumento significativo, né, maciço na esfera do governo. Então, acabamos, infelizmente, tendo que conviver com as palmas e as palmadas, ao invés do verdadeiro reconhecimento que é devido. O tempo passa, nós temos uma lei aprovada, sancionada pelo Congresso Nacional, que hoje se encontra paralisada no Supremo Tribunal Federal por entendimentos contrários. E a gente vê que nós estamos, lamentavelmente, sendo protelados. Até quando, eu não sei. Porque eu acredito, e com, né, o bom sentido que aqui faço, que talvez o ano que vem, por ser um ano eleitoral, talvez algo comece a acontecer na esfera federal que tenha impacto na vida do município. Que, infelizmente, nós estamos em busca nada mais, nada menos do que a nossa valorização. Entendemos que toda a classe merece ser valorizada e a enfermagem está ficando em segundo plano. Passa ano, entra ano, a lei está lá e nada se cumpre. Infelizmente, a gente fica muito triste em relação a isso, já não sabe mais em quem acreditar ou como se acreditar, porque cada hora é um vídeo falando, ó, daqui uns 2 dias vai ser assinada a medida. Passa-se o tempo, aí as pessoas começam a editar outros vídeos dizendo assim, não, nós vamos ter mais cautela, temos que preocupar com as prefeituras. Eu entendo que nós temos um orçamento para zelar, mas enquanto o alto escalão não começar a dar o seu exemplo, começar a fechar as torneiras lá em cima, nós não teremos nenhum benefício para quem realmente trabalha nesse país. É entendível, né, que nós temos que se preocupar com o orçamento, mas há pessoas trabalhadoras que estão vivendo com R$ 1.300, R$ 1.800 por mês, que já estão sufocadas e não conseguem mais viver dessa maneira. O profissional de enfermagem tem que trabalhar, o Gilvan é formado como técnico, porém não exerce. Mas a gente sabe que o técnico hoje trabalha em 2, 3 empregos, muitas vezes desgastando, porque não é fácil cuidar de alguém. E nós não temos o real respeito e valorização que precisaríamos ter. Nós temos que praticamente se humilhar e mendigar por uma coisa que deveria ser obrigação do Estado e da União reconhecer. Nós pedimos só isso, respeito e valorização. Nós queremos chegar com as mentes descansadas, com a parte econômica tranquila para fazer o nosso trabalho. E não ter que ficar correndo de um lado para o outro porque sabe que o dinheiro no final do mês não vai dar. Esta é a realidade de muitas pessoas. Então, só o respeito, pedir a esta casa, né, a visibilidade que essa casa tem a nível, né, da imprensa e de outras pessoas que também assistem, para que possam intervir e ajudar nessa questão também, porque a enfermagem merece todo o respeito. Obrigado, senhores. Vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário, que na reunião passada nós levantamos a questão aqui da lei que regulamenta o trâmite de cães na cidade, né, nas vias públicas, nos locais públicos, a exemplo da Feira Livre, né, que nós estamos do lado ali, estamos sempre vendo muito problema ali com relação a isso. Diante da discussão realizada na sessão passada, a gente foi abordado na rua por várias pessoas, né, cumprimentando por ter levantado a questão, né, toda a casa, e lembrar que as questões com os cães, as ONGs, né, que fazem um trabalho muito bonito em Piuí. Tem também em Piuí um caso muito sério aí, de crianças, né, que andam a cavalo na cidade, crianças mesmo, menores de 18 anos, eu tenho notado isso, porque eles passam ali na feira, até melhorou, porque a feira parece estar assim um pouco fechada para a reforma lá, então eles evitam passar ali dentro. Mas eles param ali na praça, os cavalos defecam ali no sábado, em cima do piso ali onde tem a feira no outro dia, traz um transtorno tremendo. A gente até tem sempre a sutileza aí lá, chamar atenção, os meninos são muito educados com a gente, é ver que é falta de experiência, não é maldade. Então que esses clubes, né, ou os pais, as pessoas responsáveis, né, que autorizam as crianças sair com essas montarias aí na rua, que saem com os cães, né, e também ontem alguém me procurou com relação à feira também, aves na feira, venda de passarinhos na feira, venda de frangos, né, em locais não adequados, os frangos, muitos frangos num lugarzinho pequenininho, às vezes sem água para o frango e tal. Pessoas que criticam, pessoas que defendem, né, essas áreas de proteção aos animais, às aves, né. Então, a gente levanta essa questão aí e vê a possibilidade, quem sabe, de, mais no futuro, a gente fazer uma reunião aqui, convidar esses departamentos, igual a Feira Livre, né, as ONGs, né, pessoas técnicas da prefeitura, a exemplo dos veterinários que olham essa área, para a gente cobrar, porque a gente está sempre falando aqui, mas às vezes não chega num denominador, só comentam, a história passa e as coisas continuam. Então, vê essa possibilidade desse estudo ir adiante, né, a gente convidar essas pessoas responsáveis aqui, a gente troca uma ideia futuramente. E gostaria de lembrar também, em relação a esse comentário da exploração de minerais aqui na bacia do Araras, sugerir também a esta casa, a todos os vereadores, o nosso presidente, que a gente colocasse à disposição das pessoas interessadas, né, que algumas críticas na rua, o que os vereadores estão fazendo. Então, enquanto não tiver nada de concreto, que a casa possa dar uma situação oficial, a gente não tem como tomar nenhuma atitude. Mas se alguém tiver algum conhecimento, quiser procurar a casa aqui, estamos aqui à disposição, né, senhor presidente, para poder atuar, tomar uma posição que for necessária, ou então, dizer, dar apoio à questão que é a defesa dessa área lá, que é a bacia do Araras. Muito obrigado. Correto, Carinho. Não há projetos em pauta para discussão e votação na ordem do dia. Eu peço ao secretário que faça chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Rodrigo José Costa, descarte regular de lixo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, nossa vereadora Shirley, o presidente, aos demais que nos acompanham nas redes sociais. Eu vim aqui hoje trazer uma demanda, porque eu já até trouxe essa demanda aqui nessa casa, então, pelo motivo da outra vez ter resolvido, né, foi até parar em Belo Horizonte, e então trouxe a mesma demanda hoje, porque nós estamos com o mesmo problema. O problema que eu tenho o descarte irregular que está sendo feito lá próximo à minha casa, na rua José Soares de Oliveira, 991, está 20 metros da minha casa, lá no Novo Horizonte 2, na beira da lagoa lá de cima. Quando o lixo estava sendo descartado dentro do terreno, da outra vez foi feita notificação, o proprietário eu acho que foi multado, se não me engano, e aí pararam de jogar lá, aí agora estão jogando lá próximo à minha casa. Começaram jogando um caminhãozinho de terra, depois jogou 2, no terceiro, do quarto para frente, começou com o intuito de casa, agora já tem pedaço de carlota, de carro,
tem pedaço de plástico grosso, sacolinha, saco de cimento, tem um monte. Aí eu quero trazer essa demanda aqui hoje, tanto como cidadão, como pai também. O João Marcos me conhece minha família. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, tenho uma menina de 5 anos e o Gabriel de 8. O meu filho, o Gabriel de 8, já passou por cirurgia no coração, ele já passou por cirurgia de quebradura. Recentemente ele fez uma cirurgia de adenoide, e o meu filho é um pouco problemático. E o meu medo é a questão do escorpião lá. E aqui no Piuí tem muitos lugares que tem o problema do escorpião, certo? Então eu trago essa demanda dessa casa porque da outra vez foi resolvido, sabe? E o meu medo é isso. Porque muitos aqui conhecem o Tião, que vende pamonha lá na feira, que é conhecido como Tião da Pamonha, ele é meu vizinho. E a esposa dele, a mulher que está morando com ele lá agora, ela foi ferida de escorpião. E ela está com a saúde dela debilitada por causa disso. Ela vai precisar de tomar uma injeção que ela custa R$10 mil. Hoje eu estava conversando com eles lá, entendeu? Ela está com um problema no fígado por causa disso, entendeu? Então é uma questão assim que eu acho que é uma questão assim muito absurda o que está sendo feito lá. E eu mesmo hoje fiz um flagrante, eu tenho a filmagem, mandei para o João Marcos. Eu filmei hoje um caminhão indo lá com a placa coberta, as 2 placas, da frente e a de trás. Então por aí você já vê que é errado, o que você está fazendo lá é errado, certo? Então assim, eu trago aqui essa demanda hoje para os amigos aqui, né, os novos vereadores, porque eu acho que tem que ter uma solução para aquilo lá, sabe? Aí começa assim, aí já jogaram esse lixo, quando é férias de ontem, jogaram ossada, porque quando o pessoal vê que está jogando lixo, todo mundo meio que se sente livre para jogar lá. Então é uma questão que está, sabe? E eu já matei, só lá na minha casa, já foi 6 escorpião que eu matei lá. O vizinho meu matou também, então lá já tem esse problema. E se deixar a questão do entulho e não olhar, vai ter bastante escorpião daqui a um tempo, sabe? Então, e assim, e fora essa questão, da outra vez, o que causou problema para o proprietário lá, que lá tem uma lagoa. Lá tem muitos animais lá, então o meio ambiente multou ele por causa disso. E essa terra, ela está a 20 metros da minha casa, e ela está a 3 metros da água. 3 metros da lagoa, que tem esse entulho sendo jogado lá, sabe? Então, pelo fato do caminhão já estar com a placa coberta, que eu tenho gravado aqui, eu tenho a prova. Você já vê que já é algo errado. Então eu trago essa casa porque eu confio nos vereadores, né? Da outra vez eu trouxe aqui, vocês se desempenharam, fiquei muito satisfeito com o resultado, certo? E é só isso. As palavras são poucas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Rodrigo, é no mesmo local que estavam descartando de dentro da porteira ou é fora do terreno, na rua? Em frente àquela porteirinha, 2 metros dela. De dentro ou de fora? De fora. Então é descarte de pessoas irregular mesmo, não é autorizado pelo proprietário, não é no mesmo espaço. Isso. Até inclusive eu sei de quem que é o lote, a Ângela que vende os lotes lá para o Elias, esteve lá, ela é minha amiga, ela me mostrou, tem foto de quem que é o dono dos lotes, sabe? E assim, é uma questão que eu trago para vocês, vezes que eu sei que a casa aqui tem força, né, para estar resolvendo, certo? Pela ordem, senhor presidente. Até eu tinha tomado a liberdade, o Rodrigo me encaminhou o vídeo, né? E na oportunidade eu disse para ele que seria interessante, a outra vez como ele veio a essa casa, ele retornar novamente, trazendo a questão do problema. Está muito preocupado em relação a isso, inclusive a pessoa que fez isso, né, ela estava muito mal intencionada, porque ele fez a filmagem, inclusive aproximou muito próximo do veículo que estava fazendo esse descarte, e as 2 placas, né, tanto a dianteira quanto a traseira do caminhão estavam tampadas, justamente para não ser identificado, né? A gente sabe que lá tinha um problema crônico, inclusive a gente esteve lá, fez um vídeo lá, e aí quando a gente foi lá, Fabinho, estava sendo descartado, era sofá, móveis, tinha tudo lá, e lá é uma área de preservação, embora seja uma propriedade particular, ali tem, né, parte de uma reserva d'água que fica ali dentro, que é área de preservação. Então, mesmo descarte de resíduos, inclusive houve um áudio, né, que foi enviado para ele, até do setor de fiscalização, falando que quando era resíduo, no caso tijolo, resto de material de construção, não tinha problema não.
Na verdade, tem que se observar muito essa questão. Não é qualquer local que pode fazer esse tipo de descarte, porque prejudica aí muito lá a questão, né, da água que lá tem, né, fica ali represada uma água durante um contínuo período, né, de tempo. Então, assim, eu até aconselhei ele, presidente, a vir fazer uso da palavra. Queria sugerir aqui também aos senhores, de repente, da gente fazer uma indicação coletiva pedindo a fiscalização que possa verificar essa questão de maneira mais pontual em relação à região dele lá, ao local que ele está citando, né? E orientei ele também que quando ele identificar a placa, ele tem total direito de fotografar e de acionar, inclusive, a polícia. Isso é crime, cabe responsabilização, você pode tirar a foto, você pode acionar a polícia através da abertura de boletim de ocorrência, é crime ambiental. Palavra do presidente. Nós temos andado muito de Piuí, por coincidência o João Marcos, o Reinaldo, o Fabinho conosco, nós temos notado muito isso. Então é necessário realmente, tanto por parte nossa, como da prefeitura, como do cidadão que está sendo prejudicado, né, os cidadãos, né, porque não prejudica só uma pessoa, prejudica vários do bairro lá, tomar assim as devidas providências e compete à prefeitura fiscalizar. Às vezes, uma cidade tamanho de Piuí não tem fiscais à disposição o dia todo, né, e tal. Mas numa questão dessa aí, levantar essa questão, passar a localização para a prefeitura, solicitar que alguma pessoa fique ligada, o cidadão que é interessado ali, como tem outros, será também, como nós também somos, ficar bastante ligado, porque vai ter um momento que vai ter que pegar, é hora que pegar, punir, porque se não der punição, a pessoa leva em brincadeira, acha que pode descartar sempre, né? Se o cara está tampando a placa, chegou lá, denunciar, chamar a polícia, ou ligar para algum vereador mesmo para a gente tomar uma providência rápida, ou para a prefeitura, nós informarmos com a prefeitura qualquer pessoa que fiscaliza, pegou o telefone dessa pessoa também, que fiscaliza, para poder fazer um flagrante lá, porque a hora que pegar um vai servir de exemplo para todos. Só vai acabar ou diminuir com uma ação efetiva. Se não haver uma ação efetiva, todos, aquela vez que nós fomos lá, você mesmo comentou, tinha sofás, cama, né, fizemos uma ação boa, publicamos e tal, melhorou, mas está voltando de novo, se deixar vai voltar como era antes. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, senhor presidente, desculpa a parte que só para concluir, estava conversando com o Zé Wellington aqui, inclusive ele falou, né, Zé, que recebeu essa demanda também através do Tião da Pamonha. Então, assim, outros vereadores também estão cientes em relação a essa questão lá. Né, nós iniciaremos aí a tomada de providências necessárias dessa casa. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de abril. Boa noite a todos.